quero aqui compartilhar uma mensagem que se encontra em 2 Pedro capítulo 2, que vai falar acerca dos falsos mestres. Então imagine, lá no tempo de Pedro tinha vários falsos mestres, vários falsos doutores, e não é diferente nos nossos dias. Hoje em dia tem muitos falsos mestres, muitos falsos doutores, falsos profetas, enganando a muitos. Por isso que nós temos que ser que nem os bereanos, examinar as escrituras, ver se aquele pregador está falando está nas escrituras, conferir com as escrituras, se aquele homem que se diz profeta, homem que se diz doutor, homem que se diz mestre, se aquilo que ele está falando está conforme a palavra de Deus. Então por isso nós temos que conhecer a palavra de Deus, para nós não sermos enganados. E Jesus, ele deixou a palavra dele para nós examinarmos, para nós sermos guiados. Claro, tem pessoas que Deus usa para nos ensinar, mas Jesus, ele quer que eu e você venha examinar, que eu e você venha conhecê-lo. Nós não precisamos de mediador. Jesus é o mediador. Nós não precisamos de pessoas, nós não dependemos, na verdade. Nós precisamos ali para estar nos ajudando no começo. Isso aí faz parte. Claro, tem pessoas, tem homens de Deus e tem homens que se dizem de Deus, mas na verdade são do diabo. Eles só estão preocupados em ganhar dinheiro, em ficar milionários, ficar ricos à custa dos outros, à custa dos membros. E muitas das vezes eles ameaçam os membros da igreja, eles ameaçam dizendo que se não der vai para o inferno, e se não der vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas no final eles querem para benefício próprio. Eles querem andar com seus carrão, eles querem ter as suas mansões, os seus jatos. Eles querem viver às custas dos membros. E se a gente olhar como que é a igreja de Cristo, é um ajudando o outro, um preocupado com as necessidades dos outros, mas tem muitos líderes aí que não se preocupam com as necessidades dos membros. Eles só querem arrancar as lãs das ovelhas. Então por isso nós temos que examinar as escrituras, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo para nós não sermos enganados. Porque tem muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, muitos falsos doutores que se acham melhor do que os outros. Que nem eu falei, tem homens de Deus, tem homens que são usados por Deus, tem homens e mulheres que temem a Deus de verdade. Mas também tem muitos aí que enganam, que levam pessoas ao engano, cego guiando outros cegos. E é maravilhoso que Jesus, ele deixou a palavra dele para nós não sermos enganados. E ele enviou o Espírito Santo para estar nos ajudando. Então aqui em 2 Pedro capítulo 2 vai dizer assim, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou.
trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento, pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficou aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e manter os injustos sobre castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais. Ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentenças difamatórias na presença do Senhor. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam. Encontram prazer na satisfação de seus desejos, libertinos em pleno dia, como manchas e defeitos, encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita, tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Mas ele foi repreendido pela sua transgressão, um animal de carga mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão, porque falando com arrogância palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que, de fato, estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar
de novo e são vencidos. O seu estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Então, que você venha meditar nesse texto, e Deus é fiel. Que Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus. E Deus é fiel. Creia que Ele é fiel e Ele quer mudar a sua vida. Amém? Deus abençoe e até a próxima.